De volta em mais um Insight na ACTV, no blog do Flávio Siqueira, na web rádio vagalume.com, onde quer que você esteja, é bom a gente poder conversar e retomar o papo anterior, para quem está nos vendo pela ACTV da semana passada, com a Flávia Melissa. Não dava para fazer só um programa, quanto menos um programa de 15 minutos. Né? Então a gente está retomando esse papo aqui, né, Flávia? É isso aí. Para quem está chegando agora, de novo, que bom receber você. Que bom estar aqui. Porque é bom mesmo, viu? Muito obrigada, muito bom. A gente há muito tempo pensa nessa possibilidade, né? Mas nunca calha, nunca acontece. Mas acontece aqui, gente, acontece na hora certa. Tudo é na hora certa. Eu acho que cada vez mais, assim, a vida ela tem um ritmo próprio e a gente tem que fluir com o terreno. Então, quando tivermos que estar juntos, estaremos e estamos aqui. É isso aí. No último programa, você estava falando, teve algo que me chamou a atenção e eu queria partir disso do nosso papo aqui. Quando você começou a gravar os seus vídeos, a gente falou bastante sobre isso, tal, você falou que vinha de um tempo livre, dores, né? E de alguma maneira, obviamente, que a gente se coloca naquilo que a gente faz, né? Claro. Você não consegue gravar um vídeo, e quanto mais no nosso caso, eu sei que você também faz isso, não temos roteiro, pauta, não escrevemos. Às vezes eu acho engraçado as pessoas escrevem, adorei esse teu texto, me manda. Eu falo, não é texto, a gente para e fala. Não sei você, mas eu, por exemplo, eu não sei muitas vezes o tema que eu vou falar. Aqui no site mesmo. Hoje eu vim no avião assim pensando, vou falar o quê? Eu falo, não, deixa que na hora eu falo. Mas eu estou dizendo isso pelo seguinte, isso é porque a gente se coloca no que faz. E naquele momento que você começou a gravar, né, você falou da dor, são dores existenciais, dores de vida que todo mundo passa e vive, experimenta. Isso de alguma maneira estava presente no teu conteúdo que mesmo assim serviu de alívio para outras pessoas. Você acha que essa inquietude, essa dor, essas amputações que às vezes a gente vai tendo no caminho, também são importantes como ingredientes daquilo que a gente coloca como conteúdo, ainda que a intenção seja levantar e fazer com que as pessoas encarem e deem significado para a sua dor, para ficar mais claro. É fundamental que a gente mantenha a consciência da nossa própria humanidade quando a gente se propõe a chegar e conversar com alguém publicamente. Eu acho que não tem nem como ser diferente, né, Flávia? Porque assim, tanto eu quanto você, os nossos vídeos ou todo o trabalho que a gente trabalha com pessoas, né, com seres humanos. E tem uma coisa que eu acredito muito, né, a gente também já falou sobre isso, sobre como, no fundo, nós nunca vemos as coisas como as coisas são de fato, né? Nós vemos as coisas como nós somos, né? A gente enxerga a si mesmo nas situações. Então, quando eu falo sobre um tema como consciência ou como aprender com os incômodos ou seja qual for o tema, né? Eu não tenho como me desvincular da minha própria experiência. Isso se chama esquizofrenia. Né? A gente não tem como a gente simplesmente abdicar das próprias percepções, né? A gente está sendo submetido concomitantemente a mais de 15 milhões de estímulos, né? Sejam eles captados através dos 5 sentidos de modo gritante, como um carro que passa, como uma temperatura que eu sinto, mas estímulos internos também, sons que os nossos órgãos fazem dentro do nosso corpo. E assim, a gente não conseguiria viver dando atenção a esses 15 milhões de estímulos. Então a gente precisa filtrar para que consigamos andar pela rua, atravessar a rua, prestar atenção, dar atenção ao que realmente demanda atenção. E muitas coisas elas entram no piloto automático. O modo como eu trio esses 15 milhões de estímulos e caio no lugar comum da meia dúzia que eu percebo conscientemente, isso depende de mim, né? Então, o meu entendimento do que é uma determinada situação, passar por uma determinada situação, ele é só meu, eu não tenho como abrir mão da minha experiência, né? Eu acho que a gente vive num processo, a nossa sociedade é uma sociedade, e quando eu falo sociedade, eu me incluo, né? Nós somos parte da sociedade, mas nós estamos profundamente doentes. A minha percepção é de que estamos todos profundamente doentes, porque a gente se desconectou
com essa fonte de sabedoria interna, muitas vezes guiada pelo nosso coração, pelo nosso desejo de realizar, de acontecer, de se vincular àquilo que faça sentido na nossa vida. E a gente está olhando para fora, a gente está buscando um culpado pelas nossas dores. Ao invés de usar o incômodo, o desconforto, como algo que baliza internamente em que ponto da caminhada eu estou, não, eu não quero aprender com o meu desconforto, eu quero me livrar do meu desconforto, né? E o momento em que eu comecei a gravar os vídeos foi um momento de extrema importância nesse sentido. Foi, acho que, uma das primeiras vezes na minha vida em que eu entendi que não era o outro que me incomodava, e sim eu que me incomodava com o outro, né? E a menos que todos os seres do planeta Terra se incomodassem com o outro do mesmo modo que eu, se uma pessoa conseguisse agir diferente, então existia uma alternativa. E a responsável pelo meu incômodo não era o outro, era eu mesma. Então, todo esse processo de olhar para dentro, eu acho que seria uma mentira muito grande se a gente não se levasse em consideração, né? Agora, se levar em consideração, no mundo altamente apressado, intoxicado de tudo, você estava falando sobre os estímulos que a gente recebe, né? E eu estava pensando nos impulsos magnéticos, nos Wi-Fis, né, da vida que a gente está se expondo, nas mensagens subliminares, na publicidade, no consumo e tudo que sobrecarrega todo mundo, e na necessidade, diante disso, até porque isso virou um produto também, de estar em paz. Hoje se vende paz, né? Se argumenta a paz. Eu vim no livro, no avião, relendo um livro muito legal do Rubem Alves, que chama O que é Religião. Eu li há muito tempo o livro, e eu estava saindo, eu sempre viajo com 2 livros. Um que eu estou lendo e um outro que eu pego assim para dar uma mudada. Às vezes eu tenho que ficar no aeroporto esperando e tal, e eu me imponho restrições de não ficar no computador o tempo todo também. E esse livro ele falava sobre o impulso natural religioso que todo mundo tem, e que na ancestralidade se projetava na natureza, no sol e tudo mais. Depois foi mudando, né? E que continua hoje com outros elementos e com outros códigos, e com outros símbolos. Mas não deixam de ser anseios religiosos. A gente continua buscando paz, a gente continua buscando respostas, a gente continua querendo fugir da morte, ou saber o que é a morte, ou saber o significado da morte, o significado da vida. A gente está buscando isso o tempo todo, seja o cara que está nos vendo no vídeo, seja eu e você, né? Seja o sacerdote, seja o cara que trabalha na Bolsa de Nova York, que projetou no dinheiro ou na Bolsa os mesmos anseios que nós temos. Então, no fim das contas, os anseios são os mesmos, apesar dos símbolos serem diferentes. Eu vou chegar já na pergunta, mas que foi me levando para outra coisa. Pode falar, tô amando. Porque o que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente começa a perceber essas dinâmicas, né, que os anseios são os mesmos, que as sedes também, os níveis de vazio podem mudar, as percepções se alteram, mas como você disse agora há pouco, a gente também nunca tem, a nossa visão é sempre parcial, a gente sempre vê uma perspectiva, a gente nunca tem clareza absoluta, inclusive dos nossos buracos e vazios. O que eu quero dizer com isso, eu queria que você comentasse, isso serve muito para o meu trabalho, né, é que esse vincular, esse vazio que nos une, essa pequenez que nos torna iguais, né, essa sede que nos aproxima, né, apesar da gente beber em fontes diferentes muitas vezes, no fim das contas é o que vale, né? Não é necessariamente o fato de eu estar buscando na Bolsa de Nova York ou num templo religioso. Se eu deixar de olhar para a superfície, eu paro de olhar o templo e a Bolsa e paro para olhar as pessoas. E começo a entender o que de fato está levando as pessoas diferentes para a Bolsa ou para o templo, mas por impulsos iguais, né? Como é que você mantém esse olhar no teu trabalho? Um jeito é expor essa humanidade, é dizer, meu namorado vai fazer a cirurgia na cabeça, hoje eu não estou bem, hoje eu não quero responder e eu não sou iluminada, como você já fez, não lembro se é um vídeo ou um texto, que eu achei muito legal. Acho que foi um texto, né? Foi um vídeo. Não sou iluminada, e eu às vezes faço isso também. É esse o processo? Sabe, Fábio, eu acho que assim, eu acho que a pergunta por trás de tudo aquilo que a gente se propõe a fazer na vida, seja trabalhar na Bolsa de Valores, seja
raspar a cabeça e virar monge numa determinada religião, né? A pergunta é por quê, né? Por quê? Eu venho refletindo um pouco sobre a questão da motivação, né? Porque eu nunca me propus a estar nesse rol, né? Hoje em dia as pessoas, elas relatam muito isso pra mim. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é entrar na sua página pra ver, porque eu sei que você vai ter escrito alguma coisa e isso me motiva, né? Isso serve como uma motivação. E eu gosto muito de brincar com o significado das palavras, né? E a palavra motivação vem, eu quebro em duas, né? Motivo e ação. Então, motivação, o que é que me motiva? O que é que me impulsiona a ação, a fazer alguma coisa? Por que que eu faço o que eu faço? Qual é o valor que está por trás daquilo que eu faço? Eu acho que não existe nem certo nem errado. Existe correr atrás daquilo que você quer ou fugir daquilo que você não quer. Então, se o cara ele tá na bolsa de valores e ele tem essa demanda pela grana e ele tá atrás disso porque ele quer oferecer uma coisa bacana para a família dele, porque ele quer viajar e porque a vida na tridimensionalidade tem disso, tem dos confortos, tem da beleza, tem da sensação que é gostoso você dormir numa cama confortável ou sem nenhum tipo de julgamento, não. Você morar numa cidade infernal, você ter um helicóptero e você não precisar pegar trânsito, cara, eu tenho certeza que muita gente ia agradecer essa possibilidade. A questão é por que que eu faço isso? Ou eu faço isso porque eu me sinto incompleto, eu me sinto infeliz, eu me sinto pequeno e eu sinto que se eu não oferecer isso para minha família, eu não vou ser valorizado e eu não vou ser reconhecido pelas pessoas, né? Então eu acho que a grande sacada, pelo menos da minha compreensão do que é espiritualidade, é perceber que não existe uma única regra, né? Não existe o certo ou o errado. Ah, mas então quem está trabalhando por dinheiro está errado? Não. Se o valor por trás daquilo é o dinheiro, está tudo certo. O problema é quando a pessoa está numa profissão que suga, que drena cada gota de vida dessa pessoa, porque ela acha que ela vai ser um loser, né? Se não proporcionar o luxo à família, se não, mas eu preciso trabalhar tanto assim porque eu preciso cuidar da minha família. E você chega pro filho desse cara e você pergunta, o que você preferiria? A presença do seu pai ou o dinheiro que ele te dá de mesada? Eu duvido que o filho fosse preferir o dinheiro. Então eu acho que a questão principal dessa nossa realidade, desse momento em que a gente vive, né? Ou talvez eu esteja falando só da minha realidade, mas essa preocupação com o porquê que eu estou fazendo isso, né? Por que que eu estou escolhendo determinado caminho? Eu estou escolhendo esse caminho porque é um caminho que me leva na direção daquilo que meu coração almeja, ou eu estou escolhendo esse caminho porque é o caminho que vai me afastar daquilo que eu não quero viver e daquilo que eu não quero ser e da reação que eu não quero colher das pessoas. Eu acho que essa pergunta, o porquê, ela é mais importante do que qualquer outra. E eu tenho certeza que tem muita gente ouvindo agora e dizendo assim, mas é difícil. Claro não, que é difícil, gente. Mas ninguém está dizendo que é fácil. Não, isso, mas porque o que eu tenho pensado é o seguinte, né? Quando você assume isso, eu preciso me enxergar, eu preciso parar de enxergar toda a panaceia que se coloca à minha volta como respostas ou soluções ou o que quer que seja, e quando você se enxerga e coloca sobre si a luz da consciência, você vai revelar as muletas que você segura, você vai perder a sensação de controle. Porque eu posso argumentar que eu trabalho feito um louco porque eu quero, e esse é o argumento da maioria, para dar o bom e o melhor para a minha família. E quem vai contrariar esse tipo de argumento? Porque eu quero dar para o meu filho aquilo que eu não tive, porque eu quero pagar uma boa escola, e assim vai. São argumentos justificáveis, lícitos, né? Quem vai em desencontro e dizer, não, dê o pior para o seu filho, não vá morar num lugar ruim, não, ninguém vai dizer isso. Então são argumentos que nos dão segurança. Abrir mão e entender que por trás desse argumento há uma motivação, né? Há uma causa, e essa a gente não vasculha, e essa a gente não enxerga, é se expor. E aí você necessariamente, ao se expor, vai ter que fazer uma escolha. Ou eu me mantenho nesse caminho, já consciente de que talvez ele não seja bem como eu pinto para mim mesmo, ou eu vou ter que me desconstruir. Mas eu acho, Flávio, que isso que você falou é a coisa mais importante. Eu acredito que a questão da consciência seja o grande ganho agregado dessa caminhada. Tudo bem você querer dar para o seu filho aquilo que você acha que é o melhor para ele, né?
com a consciência de que, né, você falou, eu quero dar para o meu filho aquilo que eu não tive. Então você está tentando consertar a sua própria história através do seu filho? Você vai continuar sendo a criança que não teve. E talvez para o seu filho não seja tão necessário quanto você julga que seja, né? Tem uma historinha que eu acho que reflete bastante isso, que é assim, né? O pai, né, ele foi uma criança que apanhava na rua. E aí ele apanhava na rua e o pai dele não se posicionava, né? Então ele olhava para o pai e falava, meu pai é um cretino, né? Um bobo, não se posiciona. Né? E aí ele cresceu. E crescendo, ele teve um filho. E o filho apanhava na rua. E aí, olhando para a própria história, de quem não tinha sido protegido pelo pai, ele foi lá e então ele protegeu o filho dele. E se posicionou. E o que o filho dele pensou? Eu sou um cretino. Eu sou um fracassado. Eu não me posiciono. Então, a história é só entender o porquê que você está fazendo aquilo que você está fazendo. Né? E tudo bem, se você acha que a sua vida vale o dinheiro que você ganha, tá tudo certo. A questão é você sofre com isso. Porque o sofrimento, antes do sofrimento ser encarado como uma coisa da qual eu preciso me livrar, eu preciso entender, ou melhor, eu não preciso, né? Eu escolho. Ou eu posso viver a vida dando com a cabeça na parede e tá tudo certo. Mas o que eu posso aprender com o meu sofrimento? Eu acho que muito, né, a gente... Essa fala que você trouxe, né, da pessoa que vira e fala, mas é difícil? É difícil. É difícil, porque é mais fácil sermos como ovelhas. A natureza da ovelha anda em bando. Então, quando eu ando em bando, as ovelhas, elas minimizam a chance de um ataque andando em bando. Elas minimizam a chance de individualmente serem colocadas em risco quando elas andam em bando. A questão é que nós não somos ovelhas. Apesar de estarmos andando todos em bando, né? Então, num primeiro momento, o que dá a felicidade é a casa própria, é o carro, é o iPhone ou qualquer outro telefone, né? E eu não estou dizendo que eu não tenho o meu, eu tenho sim o meu. Mas eu acho que a questão é o quanto eu preciso disso e o quanto eu sinto que se eu não tenho, eu sou incompleto. Porque seres incompletos, eles vão se procurar em outras pessoas. E se eu me procuro no outro, eu me aprisiono. Em última análise, isso é escravidão. Então, é difícil, ninguém está dizendo que é fácil. Mas, às vezes, é o único caminho. Eu me aprisiono e aprisiono o outro. Sem dúvida. Também na expectativa que eu projeto sobre ele. Sem dúvida, sem dúvida. Tanto casamento termina por isso, tanto namoro termina por isso. Tanto relações de trabalho até também nessa dependência de eu preciso de você, né? Você sabe que não poderia deixar de ser assim, né? Essa situação que eu vivi com o meu namorado foi uma situação muito interessante. Um dia eu estava tendo uma conversa com a minha irmã, porque ele teve um tumor no cérebro, e enfim, né? Uma cirurgia de 8 horas, né? É complicado, né? E foi um grande tiro no escuro, porque na verdade ele não tinha sintoma, ele sabia que ele tinha o tumor, mas ele não tinha uma dor de cabeça, né? Então você se propor a fazer isso. E eu tinha medo que ele morresse. O meu medo era que ele morresse. Eu não tinha medo que ele ficasse com sequela. Eu pensava, se ele ficar com sequela, faz a fisioterapia, tá tudo certo, né? Não, ele não pode morrer. Não pode morrer. E ele não tinha medo de morrer, ele tinha medo das sequelas. E aí um belo dia eu estava conversando com a minha irmã, que é sempre uma pessoa com quem eu converso muito a respeito dessas coisas. Minha irmã veio e falou assim, belo amor o seu, né? Você não quer ficar sozinha. Se ele ficar com sequela, você não está nem aí, né, para a qualidade de vida dele. O que você não quer é ficar sozinha. E é verdade. Naquele momento, o meu amor, ele era um amor de dependência. E não é que está errado em ser assim. A gente só precisa ter consciência do que a gente está fazendo. E a consciência transforma, É só isso. É só isso. Porque no momento em que você percebe que você está criando uma dependência, e aquela frase, né? A ignorância não te protege mais. Como eu posso continuar enxergando a situação e vendo ali a mesma coisa se eu já removi esse véu de Maia, né? O véu da ilusão daquilo que eu estava vendo. Não dá mais, é o mito da caverna de Platão. Né? A partir do momento em que você viu o mundo ao vivo e a cores, não tem como você voltar para a caverna para continuar vendo a sombra projetada na parede. Flávia, e então, a gente está quase chegando ao fim.
que pena. Já! Mas vai acontecer mais, você sabe disso. Com certeza. No fim, o que eu queria até deixar claro aqui para as pessoas que estão te acompanhando, felizes, que te acompanham e que me acompanham também, enfim, e que talvez se motivem a nos ver e a nos ler, e a gente fica muito feliz por isso, né? Porque isso também é bom para a gente, no sentido de estar compartilhando e estar crescendo juntos, né? É um caminho que nós fazemos juntos, a gente não está liderando rebanhos, porque senão seríamos lobos, né? São os lobos que gostam de liderar as ovelhas. Mas caminhando juntos e tentando despertar as pessoas para o seu caminho, para a sua condição. Nem todos ali são ovelhas e acho que nenhum de nós é. Né? Tem peixe achando que é ovelha, tem águia achando que é ovelha e tudo mais. Mas o que eu queria deixar claro aqui para as pessoas que você falasse, especialmente para essas que acham que tudo é tão difícil, que é tão... Até porque, isso era um ponto que eu ia tocar com você, depois a gente se aprofunda, outro dia mais nele, a gente adota slogans com tanta facilidade. Todo mundo fala a verdade mora dentro. É importante enxergar-se, desconstruir-se, mas isso vai virando palavra vazia, vai virando slogan, bordão, sem significado, sem verdade, sem enraizamento de consciência. E o que eu queria deixar claro aqui é que esse caminho é simples, né, Flávia? Pode ser difícil, mas é um processo contínuo. Difícil não significa basta que... enxergar-se. Exatamente. E estar pronto para se desconstruir, para se expor não aos outros. Não a se colocar como alguém que se humilha diante das pessoas, mas a própria consciência, o próprio olhar de quem se enxerga todos os dias. E percebe todos os dias mutaçõezinhas, condicionamentos que nós mesmos vamos nos colocando. Mas que é possível se livrar deles. Eu acho que, assim, quando a gente fala é difícil, isso não significa que seja complicado. Porque fácil e simples também não são sinônimos. Né? Uma coisa ela pode ser difícil porque é simplesmente a quebra de um condicionamento. Mas se a gente for parar de resistir, na verdade a gente percebe que é muito simples. A gente resiste a tudo, a gente vive a vida em resistência. E a resistência é aquilo que leva à perseverança. Então tudo aquilo que a gente resiste, né? Jung já dizia, tudo aquilo ao que se resiste, persiste. Então, quanto mais eu luto, a mesma força que eu emprego em dizer não para você é a força que eu estou te dando para continuar dizendo sim. Né? Eu acho que a vida, quando a gente pensa em missão, né, as pessoas chegam, porque a minha missão, eu queria saber qual é a minha missão nessa vida, e a gente sempre pensa em alguma coisa tão grandiosa, né? E a gente nunca para pensar que a missão é só ser quem você é. Eu acho que a gente passa muito tempo da nossa vida construindo essa armadura, porque em algum momento a gente aprendeu que a gente tinha que ser forte, e a gente aprendeu que a gente tinha que ser bacana, e a gente aprendeu que a gente não podia se mostrar vulnerável. E toda dor que a gente enfrenta na nossa vida vem de resistir a entrar em contato com essa vulnerabilidade, de assumir aquilo, né, que tem dentro de mim. E isso não é errado, né? É só quem eu sou e ao mesmo tempo é tudo o que eu sou e isso é tudo que eu conheço. E como que alguma coisa que me constitui, que faz de mim esse ser único, como isso pode estar errado? Né? Como eu posso tá errada de sentir medo, de sentir inveja, de olhar para o outro e falar por que a vida do outro... Eu só preciso ter a consciência de que a comparação não vai me tirar do meu papel de responsabilidade pela minha própria vida. E sabe, Flávia, eu acho assim, a gente também precisa se policiar um pouco com esses ditados populares que de tanto, como você falou, né, a gente repete, acaba virando, então, porque é difícil, porque o caminho é difícil, porque nada vem fácil nessa vida. Se não for pelo amor, vai pela dor. E não necessariamente, né? Eu acho que os ditados populares, eles são muito importantes e eles estão corretos quando eles são aprendidos, né? Então... Qual é aquela superstição, né? Se você deixa o chinelo virado, a mãe morre, né? Não tem essa superstição? Não conheço essa, mas tem. Em algum momento a mãe virou pro filho, não aguentava mais ficar catando chinelo pelo chão e falou, olha que você não catar, a mãe morre. E isso passou à frente e as pessoas elas saem repetindo
ad eternum as coisas sem nem saberem o porquê que estão repetindo. Então, é um caminho difícil, é fácil, é simples, é complicado. Ninguém vai estar errado em dizer aquilo que enxerga, porque a pessoa não está falando do caminho, está falando dos seus olhos, né? Do que ela enxerga. Então, fácil ou difícil, ainda assim é só um caminho. E se seus olhos forem bons, o seu caminho vai ser bom, né? E se seus olhos forem maus, ainda que você caminhe por bosques, por florestas, vai ser difícil, vai ser ruim, o passarinho vai incomodar, a montanha vai tapar o sol que hoje tinha que me queimar. Hoje assim, tinha que, né? Eu imprimi, e a vida, né? vai ser sempre assim. Então, que bom quando a gente percebe que as coisas realmente moram na gente. E o princípio de tudo não é seguir a técnica da Flávia ou do Flávio, até porque não há, né? Ou de quem quer que seja, mas é enxergar-se e perder o medo disso. No fim das contas, o que a gente está falando é de medo. É medo. E se a gente for perceber, eu estou tentando encerrar, mas eu não consigo. Vou encerrar já já. Se a gente for perceber que a nossa cultura está tão cheia de medo, né? É só olhar para isso, tá? O noticiário que você liga, o filme que você vê, o livro que você lê, a música que você ouve, as ameaças de perder o emprego, do trabalho, a necessidade de ter, as imposições da economia, da política, tudo isso te leva ao campo do medo, e no medo você não se expõe, no medo você não se enxerga, no medo você não se modifica, né? Não se desconstrói. Não se permite. Você não se permite. Que a gente possa perder o medo, né? É isso mesmo. Sabe que as pessoas, elas falam, quando elas chegam, né, eventualmente no meu consultório, os atendimentos que eu faço individuais, e elas falam, né, eu quero fazer terapia com você. E uma dos meus maiores ganhos de consciência, assim, na minha percepção, né, não estou aqui criticando o trabalho de ninguém, as pessoas, elas não precisam de terapia. Porque ninguém está errado em ser como é. As pessoas precisam de autoconhecimento. Porque quanto mais eu me conheço, mais eu permito que o outro seja como é, que a vida seja como é, e que se não for para eu me queimar nesse sol e a montanha estiver tapando, ainda assim está tudo certo. Eu vou olhar para a montanha e eu vou permitir que a vida seja como é, né? Todo o sofrimento vem dessa resistência, né? É um deixar fluir. Flávia, obrigado. De novo. Vamos repetir o seu site para quem quiser. flaviamelissa.com.br. Tá lá. flaviamelissa.com.br, ó. Em breve você vai ter mais da Flávia Melissa. Daqui na CTV, de repente, enfim, você vai ter mais. Aguarde, que isso vai se repetir, é só uma introdução, de repente, para quem não a conhecia, mas eu sei que tem muita gente que a conhece, que está acompanhando aqui, acompanhando no flaviosiqueira.com, acompanhando no meu canal, na Web Rádio Vagalume. É uma rádio online, então você pode ouvir ela de qualquer lugar do mundo, 24 horas, com muita música, com mensagens legais, e das 7 às 9 da manhã, no horário de Brasília, eu estou ao vivo na rádio também, de segunda a sexta. Então, se você puder, acesse e acompanhe também. Mas eu quero te agradecer por essa participação tua, pela presença, pela companhia aqui no Insight. Semana que vem, um novo programa na CTV, e durante a semana esse programa fica estocado no site da CTV, tá bom? Um grande beijo, fique bem e até a próxima.